Fala pessoal, vamos começar então. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre abundância. Eu vou falar para vocês sobre o que eu penso sobre abundância, o que é estudado sobre abundância e a forma de se encarar essa abundância de uma forma benéfica, de uma forma que seja útil para o nosso desenvolvimento pessoal. Vou tá aqui do meu lado, ó, o e-book que eu disponibilizei para vocês. E o capítulo 1 desse e-book é Mentalidade de Abundância Saudável. O que quer dizer isso? Abundância vem do termo de ter muito, ter sobrando. E nós vivemos numa sociedade que nós somos instigados a sempre a estar em conflito e estar buscando recursos que na nossa mente e no nosso convívio é ensinado pra gente que é escasso, né? Tudo que é escasso está em disputa. Então, se uma coisa está em disputa e eu preciso disputar com alguém aquilo para poder conseguir, aquilo vai me travar. A gente não sabe como é que funciona. Na nossa cabeça, tudo que está ao nosso redor é finito. O que é isso? Acaba. A água acaba, a energia acaba. Eu tenho que, para mim ser alguém no trabalho, eu tenho que disputar com outra pessoa. Para mim ter dinheiro, alguém tem que perder dinheiro. A gente é criado numa sociedade onde que as pessoas que enriqueceram, as pessoas que se deram bem na vida, são aquelas pessoas que enganaram, são aquelas pessoas que passaram alguém para trás. Então isso está impregnado dentro da gente como uma crença, um paradigma. E para a gente poder avançar, a gente precisa deixar para trás essa crença, deixar para trás esse paradigma. Olha só, desde que a gente se entende por gente, nos filmes, novelas, o vilão é sempre a pessoa rica, né? Se assiste uma novela, a pessoa rica é a malvada, e a pessoa pobre, coitada, é a boazinha, é a pessoa que está passando por provações e tudo mais. Isso vai embutindo dentro da gente de que quem tem dinheiro e quem tem poder é a pessoa má, é a pessoa errada. Se assiste um filme de fantasia, o vilão tem todos os recursos, tem todas as ferramentas necessárias para prejudicar as outras pessoas, para prejudicar uma aldeia, para prejudicar não sei quem. É a pessoa que está cheia de recursos. E o coitadinho do pobre, o que não tem nada, o que não tem recurso, o que está fora da abundância, é o que sofre as consequências. Isso tudo vai causando na nossa mente crenças. Isso vai impregnando dentro da gente. E a gente cresceu nesse ambiente, onde que essa abundância está na mão daquelas pessoas que fazem coisas erradas, na mão de pessoas que passam as outras para trás. O fulano é rico porque com certeza ele enganou alguém. É errado ter muito dinheiro. Quem falou? Não é errado ter muito dinheiro, não é errado ter abundância. Aonde que está o problema aí? A gente não consegue enxergar porque não foi nos ensinado que essa visualização e essa mentalidade de abundância está no universo, está na natureza. Veja bem, quando você olha para a natureza, você vê os animais procriarem, você vê os animais em constante abundância. Eles, lógico, por serem animais, eles estão sempre em disputa por alguma coisa, por alimento, por espaço, tudo mais. Só que se nós, como seres humanos, olharmos para a natureza, a gente vai enxergar essa abundância, porque ela está lá, está no ar, está nas árvores, está nas plantas. A gente consegue se alimentar das plantas porque existe abundância no mundo. Se a gente for parar para pensar, um país como o Brasil, por exemplo, seria capaz de produzir tanto alimento, mas tanto alimento que seria capaz de alimentar o mundo. Mas, infelizmente, o capitalismo, o orgulho, o ego não permite. E nós fomos ensinados, então, que essa abundância, essa riqueza, o dinheiro é uma coisa muito errada. E não é. Eu estou aqui para te mostrar e para te ajudar a deixar essa crença para trás. Deixar esse paradigma que te trava de lado. Por quê? Isso te trava de evoluir. Isso trava você de ter uma vida mais próspera, de ter uma vida épica, de ter uma vida realmente abundante. Veja bem, toda vez que você vai trabalhar, você pensa no salário. Você pensa no quanto você vai ganhar. Você pensa nas contas que você tem que pagar. Você pensa que não vai dar. Você pensa que tal coisa está acabando. Você
você só pensa no contrário da abundância. Então, o que eu estou convidando você para fazer é o seguinte: ter um olhar para a abundância. Então, eu quero que você pense comigo. O dinheiro que está no mundo é abundante. Ele existe de formas extraordinárias e infinitas. Eu posso ser uma pessoa milionária, você pode ser uma pessoa milionária, qualquer um pode ser uma pessoa milionária. Todo mundo podia ser milionário. Mas o que acontece é que colocar essas crenças, esses paradigmas, que não. Se todo mundo for milionário, ninguém vai ser milionário. Isso foi nos ensinado. Isso não existe. Se a gente começar a olhar para abundância, isso é capaz. É tudo uma questão de mentalidade. Então, o que eu vou te convidar a fazer agora? A começar, a partir de agora, olhar para os recursos de abundância. Eu quero que você comece a andar na rua, a olhar as pessoas e ter foco apenas na abundância. Hoje, a nossa sociedade ensina e promove a disputa. Para mim, ser promovido no trabalho, para me desenvolver dentro de uma empresa, eu tenho que entrar em disputa com o fulano, porque só existe uma forma de crescer dentro dessa empresa. Só existe um cargo acima do meu que eu posso crescer. Isso é um pensamento de escassez. E não é assim. Existem vários cargos, existem várias oportunidades, existe abundância. E nos ensina o contrário. Então eu quero que você faça o seguinte exercício. Procure simbologias do que é abundância para você. Eu vou dar um exemplo. Abundância para mim é uma vida boa, é ter tempo para fazer as coisas que eu gosto, é um carro luxuoso, um carro esportivo, uma casa do jeito que eu quero, tá certo? Esses são símbolos de abundâncias que eu tenho para mim, mas para você pode ser diferente. O símbolo de abundância para você pode ser uma bolsa de marca, uma roupa de marca, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu quero que você comece a se focar nesse tipo de abundância. Procure o que é abundância para você e abandone o paradigma e a crença de que dinheiro é sujo, dinheiro é errado, que as pessoas que têm, que possuem as coisas são pessoas... Não, não são pessoas erradas. Ela tem, você pode ter, o João pode ter, a Maria pode ter, o fulano pode ter, o ciclano, todos podemos ter. E outra coisa, uma coisa que é muito bonita nesse nosso mundo é que nem todos querem as mesmas coisas. Olha que legal. Como nem todos querem as mesmas coisas, tem mais abundância ainda. As coisas estão aí em infinitas possibilidades. Basta você mudar a sua mentalidade. Eu vou te dar um exemplo. Numa sala de aula, um professor falou assim, ó: quem responder a pergunta X vai ganhar 1 ponto na média. Aí ele fez a pergunta, um aluno levantou a mão, respondeu e ganhou 1 ponto na média. No outro dia, um dos alunos que tinham faltado no dia anterior foi reclamar com o professor. Mas professor, ontem o senhor deu 1 ponto a mais para um aluno que respondeu uma pergunta correta. Eu não estava nessa aula e eu não ganhei esse ponto, eu não achei justo. Pensamento de escassez. Não é porque o outro ganhou que você não possa ganhar. E outra, não é porque o outro ganhou que você perdeu. Você apenas deixou de ganhar aquele a mais. Mas você pode buscar recursos e mudar a sua mente, a sua mentalidade e ir em busca de outros. Professor, eu não vim. Olha só como poderia ser diferente com o pensamento de abundância. Professor, ontem eu faltei. E me falaram que o senhor distribuiu ou deu 1 ponto para quem respondesse uma pergunta correta. Quando o senhor vai fazer isso de novo? E eu vou me preparar. Professor, tem como o senhor apresentar alguma coisa parecida hoje para que eu possa tentar ganhar esse ponto? Ou seja, pensamentos de abundância. Não ficar preso na escassez, não ficar preso na mesmice e nos paradigmas que nos prendem a esse tipo de coisa. Então, o pensamento de abundância tem que ser voltado para o pensamento de que tudo é infinito. Quando a gente começa a pensar assim, a gente sai daquela gaiola, a gente deixa de ser um bicho engaiolado e controlado. Então, olha só, se eu sei que todo dinheiro no mundo é infinito, eu paro de começar a olhar as pessoas que têm coisas, as pessoas que têm posse, as pessoas que têm mais coisas do que eu, como pessoas erradas. Elas apenas conquistaram aquilo. Ah, mas aí você pode pensar, tem pessoas que não conquistaram, tem pessoas que conseguiram por herança.
Beleza, mas agora é dela e ponto final. Isso não diminui as suas chances e as suas possibilidades de conseguir também, tá certo? Então é o seguinte, o que eu convido você a fazer agora é procure sinais de abundância. Amanhã, a hora que você for dar uma volta no bairro, quando você estiver indo do seu trabalho, comece a olhar esses sinais de abundância. Olha para o céu. O céu é abundante, é infinito. Olha para um carro luxuoso, um carro caro, um carro de 100 mil, 200 mil, 500 mil, um carro esportivo que custa lá meio milhão. Isso é um sinal de abundância. E começa a olhar, a treinar o seu olhar para isso, para esses sinais. Roupas de marca que seja, um carro esportivo, igual eu falei, uma casa bonita. Vai num bairro que tem uma casa bonita e começa a ver aquilo com esses olhos, de que aquilo existe, é de alguém e que você também pode ter. Isso é um pensamento de abundância. E o outro que conquistou e que já tem, não precisa perder para você ganhar. Isso que é o mais bonito da abundância. Você entender que o outro tem e você também pode ter, mas o outro não precisa perder. Olha só que bonito. Nós somos treinados ao contrário. Por que que o outro tem que perder para mim ganhar? Não é assim que funciona. A nossa mentalidade tem que ser voltada para desenvolvimento pessoal. E eu só vou me desenvolver pessoal quando eu entender esse jogo. De que o outro não precisa perder para mim ganhar. Tudo é infinito. Ah, mas você pode pensar em várias situações, em várias coisas que são finitas. É porque a sua mentalidade ainda está com essa crença de escassez, que as coisas acabam. Tá bom. Aí você pode estar se perguntando, como que eu faço então para começar a treinar o meu olhar para a abundância e exercitar a abundância na minha vida? É muito simples. Começa com uma afirmação. Acorda, espreguiça e se diz: ah, eu vivo num mundo abundante e infinito. Um mundo cheio de muitas possibilidades. Todo o dinheiro que existe virá até mim. É uma das possibilidades. É uma afirmação que você está fazendo de abundância. Vamos supor que você tenha um sonho, alguma coisa que você queira conquistar. Faça recorrentemente uma afirmação para você. Você está querendo passar numa prova para algum cargo. Você está querendo conquistar algum bem material. Faça afirmações diárias. Vou dar um exemplo. Eu quero comprar um carro 2021. Eu acordo todos os dias e volto a minha mente para a abundância. Ai, os recursos no mundo são infinitos. Esse carro virá para mim. É um pensamento de abundância, uma afirmação. Michel, então você está falando que falar e ter pensamento positivo traz as coisas para a gente? Não só isso. Você precisa ter metas, você precisa ter objetivos. A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Você precisa construir passo a passo e pavimentar o seu caminho até chegar lá. Tá certo? É, Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: até mesmo a mentalidade de abundância, ela tem que ser treinada. Ela não vai vindo nada. Eu quero que você pense o seguinte: você está impregnado com essa crença de que as coisas são finitas e com esse paradigma de que quem tem as coisas fez alguma coisa errada há muitos anos. Talvez você está sendo, como é que eu posso falar? Você está sendo infestado, você está impregnado dessa crença e desse paradigma há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, há mais de 20 anos. Eu não sei a sua idade, mas pode ser que isso tudo esteja enraizado em você. Então isso vai levar algum tempo para você se desfazer, tá certo? Então por isso que você tem que adotar o passo a passo. Você tem que adotar aquela filosofia do pedrinha por pedrinha para depois você construir seu castelo, tá certo? Eu tô com o e-book aqui na mão e no final desse primeiro capítulo, que é esse primeiro módulo que a gente vai estudar aqui, que é abundância, eu fiz uma pequena frase que eu vou repetir aqui para vocês. Vou até ler o que está escrito no final. Seja cheio daquilo que você quer no mundo. Você enxerga o mundo com as lentes da sua mente. Por que eu escrevi isso? Quando você foca sua mente em um determinado objetivo,
você começa a construir metas e objetivos para chegar naquilo. Se você pensar demais em carro vermelho, eu vou te dizer uma coisa: você verá carro vermelho. É incrível. Você nunca viu determinada pessoa na rua. Você nunca encontrou aquela pessoa na rua. Depois que você conhece aquela pessoa, você cria um vínculo de amizade com aquela pessoa, você passa a encontrá-la na rua. Por que isso acontece? Foco mental. O que habita sua mente virá até você. Então, se você está focado em passar em concurso, isso habita sua mente. Isso está aqui, ó, envolvido, você está imerso nisso. Consequentemente, você vai atrair passar em concurso. Michel, mas pode ser que no primeiro momento eu não passo. Não passe, mas tenta, foca. Tem uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez. Inevitavelmente você vai atingir seu objetivo. Só que para isso você precisa de objetivos e meta. E passo a passo. Não negligencie o básico. Eu tô cansado de ver gurus na internet, pessoas ridicularizando certas coisas e achando que tudo vem no estralar de dedos. E não vem. Eu não tô aqui para mentir para você. Eu não tô aqui para te entregar uma fórmula mágica, igual a gente vê, por exemplo, no Instagram, no YouTube, aquelas propagandas que são promovidas. Venha ganhar dinheiro, venha ser rico, ganhe dinheiro da sua casa sem fazer nada. Não, não, não. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, coloca uma coisa na sua cabeça. Tudo é dedicação, trabalho duro. Isso vem construído passo a passo com o básico. Pega o básico primeiro, faz o básico bem feito. Lá na frente você pega e passa um degrau a mais do básico. E vai um pouco por alguma coisa mais complexa, alguma coisa mais difícil. Se uma coisa é complexa demais para ser feita, ela não vai ser feita. Agora o básico não tem desculpa. Então cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida do seu espírito, é o básico. Depois você vai para coisas mais complexas, tá certo? No vídeo de hoje eu queria comentar com vocês sobre abundância. Eu quero que você saiba que há o suficiente para todos. Há o suficiente de dinheiro para todos. Há o suficiente de saúde para todos. Há o suficiente de carros esportivos. Há o suficiente do que você quiser no mundo. As coisas são infinitas, mas nos ensinaram que não, que devemos ter pensamentos de escassez e não devemos. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Me falaram que eu sou de família humilde, não poderia um dia ter faculdade, não poderia um dia estudar muito. Balela. Eu já tinha uma mentalidade voltada para a abundância desde muito novo. Então, eu já tenho 3 formações, eu tenho 3 faculdades. Não é porque alguém me falou que as pessoas fazem uma faculdade que eu vou fazer. Não, eu vou fazer o que eu quiser. Eu tenho um pensamento de abundância. Se eu quiser, eu vou fazer 10 faculdades. Se eu quiser, eu vou fazer 20 faculdades. Sabe por quê? O meu cérebro não tem limites. A abundância está na minha vida. Não tem limites de curso para mim fazer. Não tem limite de tempo, não tem limite de conhecimento, não tem limite de amizade. Eu comentei aqui com você. A saúde está aí para todos. É uma coisa abundante. Para mim, ser uma pessoa saudável, a pessoa do lado precisa não ser saudável? Não. Então, por que que para eu ter dinheiro, para mim ter riqueza, para mim ter posses, o outro precisa perder? Também é o mesmo princípio. Eu posso ser uma pessoa com muitos recursos, com muito dinheiro, e o do lado também. Vou contar uma historinha aqui para vocês para encerrar esse assunto e a gente ir para a planilha de planejamento semanal. É o seguinte. Tinha um concurso nos Estados Unidos da melhor safra de milho que a sua plantação poderia produzir. Então, quando a sua plantação atingisse um nível de produção muito grande, você ganhava um prêmio, você ganhava uma medalha, uma quantia em dinheiro e ficava conhecido na região como o melhor fazendeiro e o melhor cultivador de milho da região. Aí, o João, determinado ano, ganhou. Pá! João, o melhor produtor de milho do ano. No ano seguinte, a produção do João caiu pela metade. Sabe por quê? O vizinho do João que plantava milho passou a plantar soja.
A produção de milho do João caiu pela metade. E o Mané ganhou como melhor produtor de milhos do ano. O João ficou encucado com aquilo. Como que o Mané conseguiu ultrapassar e a produção dele caiu pela metade, passando assim aquele título para o Mané de melhor produtor de milho? O João veio a descobrir que o milho é uma planta que se fecunda com outras plantas, ou seja, a produção de milho dele seria aumentada se os vizinhos dele plantassem milho. Por quê? O vento iria soprar o pólen do vizinho para o milharal dele e o milharal dele ia ser polinizado por outros milhos, ou seja, ia ter um cruzamento e a produção ia aumentar muito. Sabe o que o João fez? Incentivou, ajudou e melhorou todas as plantações de milho ao redor da fazenda dele. Ó, eu conto essa história, eu arrepio. Olha que é uma história muito foda. Se você pegar a essência dessa história, é uma lição fenomenal. Ele ajudou o vizinho da direita a produzir milho, ele ajudou o vizinho da frente a produzir milho, ele ajudou o vizinho da esquerda, o vizinho de trás a produzir milho. Todo mundo agora estava produzindo milho com a ajuda do João. O João ensinou a como arar a terra, o João ensinou como plantar, o João deu todos os recursos, apoio, emprestou trator, emprestou funcionário para os vizinhos, para as pessoas ao redor. Ou seja, o João se tornou uma pessoa abundante e tornou todos ao seu redor abundantes. Sabe o que aconteceu? Nos próximos 10 anos, o João sempre ganhava como melhor produtor de milho. Por quê? Ele fez a lição de casa. Ele tornou-se abundante e tudo ao seu redor abundante. Ele descobriu a historinha lá que um milho polinizava o outro e descobriu que, ajudando o vizinho, ele estava se ajudando. É mais um princípio da abundância. Quando você tem e os outros têm, todo mundo tem. Todo mundo tendo, você tem mais. Vamos supor que você seja um vendedor e tem que vender um produto. Você vai vender para o vizinho da esquerda. Ele não tem dinheiro. Ele não vai comprar. O vizinho da direita não tem dinheiro, não vai comprar. Ou seja, o mecanismo de abundância, ele só funciona quando realmente existe abundância para todos. Então, o que eu tenho, todos têm que ter. Então, não é porque eu tenho que o outro não pode ter. Se o outro tiver e eu também tiver, vai todo mundo ser elevado. Ou seja, se você tem 1.000, você ajuda com 100. Se você tem 10.000, você já ajuda com 1.000. Você ajuda mais pessoas, você ajuda com mais recursos. É uma das coisas que acontece com a abundância. Espero que você tenha entendido sobre esse assunto. Nós ainda vamos continuar falando sobre ele, porque o assunto abundância é o nosso primeiro módulo, tá certo? Tá aqui no... Se você teve um tempinho aí para ler o e-book, é o nosso primeiro capítulo. Deixa eu abrir ele aqui. Ó, é o nosso primeiro capítulo no e-book Mentalidade de Abundância Saudável. Ali tem um resumo sobre a minha vivência pessoal sobre esse assunto da abundância saudável. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você aplicar esse princípio da abundância na sua vida de forma desregulada e não saudável, ele passa a ser uma coisa contra você. Então você precisa tomar bastante cuidado. Tem um jeito de ser saudável, que é esse jeito que eu estou falando para você. Onde você não disputa, onde você não derruba, onde você não engana, onde você não passa o outro para trás, onde você busca os recursos que estão disponíveis de formas infinitas para você e para todos. Esse é o jogo. Essa é a mentalidade da abundância saudável. Muito bem. Estamos aqui com a planilha de planejamento semanal. Essa planilha vai te ajudar a criar pequenas metas, pequenos objetivos e se avaliar no final de uma semana. Então, para um mês, você vai precisar de 4 planilhas dessa, uma para cada semana, tá certo? Então, pegando a planilha aqui, ó, vamos começar a destrinchar ela. Planejamento semanal. Tigres do Amanhecer,
Você vai colocar a data. Eu te sugiro, lógico que é uma sugestão, mas você faz como você achar melhor, que você sente no domingo para fazer essa planilha. Então, essa data vai ser a data do que você está iniciando o preenchimento dessa planilha, tá certo? Então, aqui você vai pôr a data que você está preenchendo a planilha. Palavra-chave. Eu quero que você, para essa próxima semana que vai se iniciar, você escolha uma palavra-chave, tá? Uma palavra que defina a sua semana. Por exemplo, eu vou iniciar a próxima semana e coloco aqui na palavra-chave vencedor. Sempre uma palavra que demonstra aquele sentimento que você quer buscar naquela semana, tá bom? Depois, logo abaixo da palavra-chave, tem espaço para você escrever 3 frases poderosas. Para que isso? Para você se lembrar do seu objetivo, para você ficar antenado no que você quer naquela semana. Por exemplo, 3 frases poderosas. Eu sou vencedor. Aí na segunda frase, na segunda frase, né? Eu sou uma pessoa determinada. Na terceira frase, eu não sou mais vítima. Pronto. Criei 3 frases poderosas e coloquei ali na minha planilha de planejamento semanal. Beleza? Logo do lado, a gente vai ter aqui uma lista de afazeres, tá bom? Nessa lista de afazeres, você vai determinar 12 afazeres. E eu coloquei aqui 2 já escritos, que são os primordiais e que você precisa dar um pouco mais de atenção neles, que é a hora de acordar e a hora de dormir. São os 2 primeiros que você vai ter que preencher. Então você vem aqui, hora de acordar, tal hora. Hora de dormir, tal hora. Então você já definiu a hora que você vai acordar e a hora que você vai dormir. O pessoal costuma confundir com acordar muito cedo com ser produtivo. E não é esse o jogo, não é esse o caminho. Você tem que acordar descansado e ter um dia produtivo. Não é porque você acordou 4 da manhã, 5 da manhã, que você vai ser realmente produtivo. O que vai definir a sua produção é essas outras atividades abaixo. E se você realmente vai cumpri-las, tá certo? Então vamos lá, você já colocou aqui horário de acordar, horário de dormir, né? Você vai vir aqui para o número 2 e vai colocar lá uma atividade. Por exemplo, tomar café da manhã, né? Depois você vai vir para a atividade 3. Meia hora de exercício. Então aqui você já colocou, pá, né? Tomar café da manhã. Horário tal, tomar café da manhã. Segunda atividade. Fazer 1 hora de exercício. Pá, colocou aqui. Quarta atividade. Tomar banho, né? Beleza. Ir trabalhar. Só exemplos, viu, pessoal? Isso aqui são atividades que você vai listar, que você vai fazer durante todos os dias, durante a semana. O que seria interessante você colocar aqui? Eu dei alguns exemplos que você pode usar como uma pequena agenda para ir se programando. Mas o interessante seria você colocar aqui atividades para você ir ticando e você fez e matou ela. Depois aqui do lado esquerdo, a gente tem várias atividades que você vai executar essas atividades uma vez por dia durante toda a semana. Então aqui, ó, a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui a atividade. Então vamos supor que aqui a atividade seja, sei lá, fazer exercício, tá? Fazer exercício. Fiz exercício na segunda, vou lá e fiz exercício na terça. Fiz na quarta, fiz. Fiz na quinta, fiz. Vou lá e marco. Fiz na sexta, xizinho. Fiz no sábado, fiz. Fiz no domingo, vou marcando, ó. E assim por diante. Então essa atividade aqui, ó, é fazer exercício. E dos dias da semana que eu fiz ou não fiz. Depois eu venho para outra atividade. Isso aqui você vai preencher tudo no domingo, depois você só vai vir marcando, tá? Segunda atividade, meditar. Meditei segunda? Não. Meditei terça? Meditei meditação de 10 ou 20 minutos. Beleza. Quarta, meditei. Quinta, meditei. Beleza. Sexta, e assim por diante, tá bom? Então, olha só. Fazer exercício, meditar, ler. Pode ser ler. Opa, consegui ler todos os dias. Vou marcar.
Ixi, minha marcação aqui tá uma beleza, né? Olha lá. Marquei o que eu fiz e o que eu não fiz, né? Vamos ver, dá mais um exemplo de atividades aí. Fazer exercício, meditar, ler. O que mais? Estudar. Não, estudar é quase a mesma coisa que ler. Qualquer outra atividade aqui, você vai marcar. Beleza. Vamos pro passo de baixo aqui da planilha. Pessoal, pode parecer uma coisa muito simples e básica, mas esse tipo de coisa é igual eu estava comentando com vocês antes. O básico é o que funciona. Sabe por quê? Se eu passar uma coisa aqui para vocês muito, muito complexa, vocês não vão fazer. Eu não vou fazer. A complexidade é inimiga do feito. A complexidade é inimiga das coisas feitas. Se for muito complexo, muito difícil, eu não faço. Você não faz. Ninguém faz. Logo aqui abaixo tem uma frase para te motivar. Você pode ter resultados ou desculpas. Os dois não. O grande jogo do sucesso começa quando você deixa de ser vítima. Ou seja, lembra que tudo depende de você. Para de culpar o governo, para de culpar seu namorado, sua esposa, seu marido, seu filho. Para de culpar todo mundo. É você. Tá certo? Depois aqui, ó, deixei alguns espaços para a gente fazer algumas anotações. Isso aqui é muito interessante também e vai variar de pessoa para pessoa, tá? Então, eu deixei aqui um espacinho para considerações da semana. Você vai tirar o domingo, o sábado, não sei, um dia da semana, quando já tiver tudo pronto, ou quando você estiver no andamento da sua semana, e refletir. É uma coisa que nós deixamos de fazer, refletir. Os filósofos antigos, os pensadores, os sábios, eles tinham um momento do dia, quiçá do mês, quiçá do ano, para pensar. Eles iam para uma montanha, entravam numa caverna, ficavam reclusos, pensando no que estava acontecendo, no que eles aprenderam, numa decisão para se tomar. Acontece 1 milhão de coisas na nossa vida e a gente não para pensar. Então aqui, ó, nesse espacinho que eu deixei aqui, ó, considerações da semana, você vai vir e vai escrever as considerações da sua semana. O que aconteceu? O que você achou? Ai, foi muito difícil fazer exercício todos os dias e eu falhei na quarta porque realmente eu estava com preguiça. Eu marquei que eu ia fazer meditação todos os dias, mas acabei não fazendo porque não me senti motivado, porque comi muito doce. Tive uma briga no trabalho, não consegui administrar muito bem isso. Briguei com o meu parceiro ou minha parceira e não sei como resolver isso e não sei como fazer para que isso não aconteça novamente. Faz essas anotações tudo aqui, ó, tá? Isso aqui vai ser as considerações da sua semana. Isso vai servir para você depois, futuramente, pegar esses arquivos e dar uma olhada e refletir sobre aquilo, se você conseguiu mudar, se você não conseguiu mudar, tá bom? Depois aqui do lado tem esses 2 quadradinhos que também vai te ajudar muito. Isso aqui tem que ser preenchido lá no domingo, na hora que você estiver fazendo essa planilha, tá? Por exemplo, metas. O que eu quero realizar essa semana? Eu quero realizar isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, você vai descrever aqui qual que é a sua meta da semana. Meta da semana, fazer exercício todos os dias. Meta da semana, conversar com meu pai e com minha mãe todos os dias. Meta da semana, dizer para a pessoa que eu amo, que eu a amo todos os dias. Ler todos os dias. Ou seja, eu criei aqui várias metas para mim cumprir na semana. Conforme eu for cumprindo, eu venho aqui e risco. Olha só que interessante isso aqui. Chegou na quarta-feira e eu fui lá e risquei só a primeira meta. E tem esse monte de meta para correr atrás. Se não for meta diária, eu posso usar isso aqui como, opa, peraí, eu só fiz essa, deixa eu correr atrás. Aí eu vou lá e faço essa, que era lavar o carro essa semana. Essa aqui é visitar meus pais, opa, realizei. E assim por diante. Então, se você vai chegar no final de semana, você vai saber se você fez ou se não fez. Então, aqui, ó, eu resolvi essa e essa, e acabei não conseguindo bater essas 2 metas. Por exemplo, essa aqui era uma meta de fazer vendas durante a semana e não fiz. Essa outra meta aqui
era estudar marketing digital essa semana e não fiz. Então, eu sei que eu cumpri essas metas aqui e essas duas não. Beleza, então vamos lá. Ó, então, feito isso, eu vou aqui para os lembretes. O que é o lembrete? Coisas que eu tenho para semana que eu preciso lembrar. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso lembrar durante a semana, eu vou colocar aqui. Mas, Michel, lembrete não é o mesmo que metas? Não. O lembrete talvez seja para te lembrar de fazer alguma outra atividade. O lembrete pode ser de uma coisa que às vezes nem está no seu radar e você se lembrou. Opa, peraí, eu lembrei de uma coisa aqui, eu vou anotar aqui. O lembrete pode ser algo do tipo: ei, não sente no sofá quando chegar do trabalho. Aí você vai ler aqui, opa, não sei, se eu sentar vou acabar não fazendo aquela atividade, né? Não ligue a televisão, você tem que ler, mais um lembrete. Ah, eu tenho que fazer uma ligação pro fulano. Lembrete da semana. Ligar pro fulano. Deixa anotadinho aqui. A hora que você matar, você vem e risca esse bagulho aqui. Tá certo? Beleza. Aqui do ladinho eu coloquei uma mensagem para você não se esquecer que isso aqui é uma verdade absoluta. Seja foda por você. Sempre. Por você. Seja foda. E depois aqui no finalzinho, a gratidão é um exercício diário e necessário. Beleza, então essa planilha simples, básica, vai te trazer um resultado gigantesco desde que você faça e coloque em prática. Então, você que está aqui na mentoria, você que está assistindo esse vídeo agora, você que está me ouvindo, você já tem tarefinha a partir de hoje. Você vai pegar essa planilha e vai começar ela amanhã, sem falta. Vai me marcar ali no Instagram, vai tirar uma fotinha que você preencheu. Você tem esse exercício para fazer. Se você não fizer, já fique sabendo, você vai ter que pagar para o seu guardião, tá certo? Já vou mandar lá no grupo que o guardião já fique esperto. Beleza, então eu preenchi tudo, tá tudo muito lindo, muito bonito e chegou o fim de semana e eu vou trocar a planilha. Agora, essa semana eu vou pegar uma nova planilha. Só que eu preciso sentar com essa planilha aqui em mãos e saber qual é a minha performance, tá certo? Como que eu sei se a minha performance na semana foi positiva, né, que é esse sinalzinho aqui, ou se foi negativa? Como que eu vou calcular isso? Aqui eu tenho dois espaços, tá vendo? Um espaço aqui e um espaço aqui. É muito simples. Você vai sempre comparar uma planilha com a outra, não vai? Vou, Michel. Depois eu vou usar isso aqui depois para ver se eu estou melhorando, para acompanhar e tal. Então, beleza. Você vai contar quantas coisas você anotou que você tem que cumprir. Depois aqui no final você vai anotar. Vamos supor que no total eu tenha anotado 20 coisas para fazer nessa semana e aqui de acerto eu consegui. Então são 20 coisas para fazer, né? Que eu anotei. Aí eu fui lá e consegui performar em 10. Que 10 lindo, hein? Próxima vez eu vou pôr o tablet aqui. 10 eu fiz. Mas eu tinha anotado 20, lembra? Então quer dizer que eu não fiz as outras 10. Qual que é o seu resultado, então, da sua performance dessa semana? É 50%. Tá? 50. Que lindo, hein? Olha. É assim que você vai calcular. Conta quantas atividades você tem, anota quantas você fez e quantas você não fez e depois você faz a porcentagem. Anota, faz um círculo bem bonito assim de vermelho numa cor chamativa e arquiva essa planilha. Por quê? Agora é domingo e você vai trocar a planilha, tá certo? Então, beleza. Então, pessoal, a partir de hoje você já tem uma tarefinha que é pegar essa planilha e começá-la a partir de amanhã. Então, pega ela hoje e já começa. Você será cobrado pelo seu guardião e se você não fizer, o que é não fazer? É não preencher a planilha. Agora, se você vai fazer aquelas atividades ou não, é outra história que a gente vai discutir no nosso próximo encontro
e até domingo você vai saber se você fez ou não. Mas pegar a planilha, preencher ela, é a sua próxima atividade para ser postada amanhã, tá certo? Se você não fizer, o seu guardião vai te cobrar, você vai ter que pagar, tá certo? Finalizamos então mais uma aula desse módulo de abundância. Espero que você tenha conseguido absorver todos os princípios e ensinamentos que estão contidos nesse vídeo. Não sou dono da verdade, não sei tudo, estou aqui para aprender também, mas o pouco que aprendi, quero que você também tenha acesso, tá certo? Muito obrigado por estar comigo até agora e até a próxima. Fui!